Olá, sou o professor Virgílio Meirelles, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula do curso de sucessões. Lembrando que esse curso é formado por alguns módulos, que esse primeiro módulo é só uma apresentação do que está por vir, ok? Vamos dar uma sequência. Lembrando, estamos de cenário novo, tá? Então, tudo isso feito para você. Vamos lá? Dando sequência, nosso direito sucessório, tá? Quem não lembra dessas imagens aqui, certo? Brainstorm, né? Vamos assim dizer, chuva de ideias, né? Quando você olha essa imagem. Mas vamos lá. De que trata o direito das sucessões? Em linhas gerais, ela trata das regras jurídicas acerca da transmissão de bens, direitos e obrigações em função do evento morte, sucessão legítima ou testamentária. É importante nós termos em mente que a sucessão, ela trata da sucessão dos bens móveis, imóveis, inclusive das obrigações. Você lembra das suas aulas de direito da sucessão, das sucessões na faculdade, em que o herdeiro, certo, só responde pelas dívidas do decújo dentro da força da herança. O que é isso? A força da herança. Se eu herdei R$1 milhão em patrimônio e o morto, o decújo, deixou lá uma dívida de R$1,5 milhão, logo eu só vou pagar aquele 1 milhão. Não vou ganhar nada, mas também não vou pagar nada. Esta é a regra. Então, são essas regras jurídicas acerca da transmissão desse bem, desse patrimônio ou desses direitos e obrigações. Isso nós vamos ver com mais calma na aula 1. Vamos... Segue também a questão legislativa. Mas vamos lá. Por que estudar direito das sucessões? É uma pergunta. Eu gosto de conversar com os meus alunos que quando a gente fala em direito das sucessões, ele está lá no final do Código Civil. Então, se nós olharmos o Código Civil como um todo, ele começa com personalidade, capacidade, aí você vem ali para fatos e negócios jurídicos, logo na sequência dos fatos e negócios jurídicos, nós vamos para onde? As obrigações, depois das obrigações vem os contratos, depois vem o contrato do contrato, direito de família, e ao final, sucessões. Então você observa que o Código Civil ele tem uma linha do nascimento do indivíduo até a sua morte, ou seja, o ciclo fechou, nasceu, vem tudo de novo e assim segue. Então, o direito sucessório manteve a sua relevância com as mesmas bases e fundamentos, certo? Principalmente de proteção à família e à propriedade privada. Essa proteção à família e à propriedade privada isso não surgiu hoje, isso não surgiu ontem, isso vem do direito romano, certo? O princípio da saicine, que é quando eu tenho, em que momento ocorre a transmissão, isso é bem interessante, muita questão de concurso, né? Quando a pessoa quer pegar você pelo pé, faz aquela pergunta: em que momento ocorre a transmissão? A transmissão ocorre no momento da morte. O falecido transmite automaticamente todo o patrimônio para os seus herdeiros. O processo de inventário nada mais é, certo, de como eu vou transferir documentalmente este patrimônio. Atualmente, a sua importância reside na proteção da subsistência da família do falecido, mantendo seus bens entre os seus familiares, de forma a proteger, consequentemente, a propriedade privada. Tudo isso estimula o acúmulo de riquezas, a fim de garantir o futuro de seus descendentes, e com isso incentiva o progresso, razão pela qual o Estado consagra a propriedade privada. Nota que, quando a gente fala da justificativa por que estudar direito das sucessões, a gente vem sempre em mente o acúmulo de riquezas, ou seja,
o que os meus antecessores acumularam, o que vão passar para mim e o que eu vou passar para alguém. Então é sempre acumulando. Não vamos aqui entrar com uma discussão social do patrimônio, que o patrimônio tem que ser uma questão socialista do patrimônio. Não, a gente está aqui analisando a questão legal. Se você discordar desse acúmulo de riquezas por uma só pessoa, não tem problema nenhum. Eu também discordo em alguns pontos, tá? Mas vamos deixar isso de lado e pensar no foco da nossa disciplina, do nosso assunto, que é direito das sucessões. Então vamos lá, dando sequência. Quais seriam os objetivos dessa disciplina? Analisar o processo de transmissão pós-morte ou causa-morte da propriedade e compreender o seu significado, no sentido de proteção à família como célula base da sociedade, bem como da propriedade privada, garantindo o progresso social por meio de incentivo ao acúmulo de bens. Volto a falar, certo? Isso aqui é uma questão doutrinária. Incentivar, então quer dizer que o inventário é uma forma de incentivar o patrimônio, o acúmulo de riquezas? Sim, certo? Porque essa figura a gente rompe lá atrás, na Roma Antiga, com a criação, como eu já disse, da Saicine, que criou essa figura ficta. Então, lembrando direito de família, né? Tem aqui um postzinho interessante, né? Herança é aquilo que os mortos deixam para que os vivos se matem, né? Bem interessante essa questão, eu gosto muito. Porém, para nós falarmos de relação de direito sucessório, é importantíssimo, achei que não estava gravando, é importantíssimo nós analisarmos que tem que haver a questão do parentesco. Que parentesco é esse? Nós temos 3 tipos de parentesco. Parentesco consanguíneo, o parentesco civil e o parentesco por afinidade. O por afinidade, nesse caso das sucessões, ele não tem muita importância. O que nos interessa aqui é o parentesco consanguíneo e o civil. Consanguíneo, aquele que você sabe qual é, né? Papai, mamãe e um papai, inseminação artificial, fertilização in vitro, tudo isso aí vai do parentesco consanguíneo. Parentesco civil já é aquela outra questão que é a adoção, certo? E quando você for estudar lá no meu curso de Direito de Família, você vai ver que eu deixo bem claro que parente por afinidade, quem é o parente por afinidade? Como é que eu faço essa exclusão? Parente por afinidade é todo aquele que você não estava a fim de ter, mas acabou tendo com o casamento. São os cunhados, a sogra, sem que sogra na linha reta e sogro na linha reta não desaparece, nós vamos ver. Mas aqueles cunhados, primos, aqueles que vêm junto com o combo da união, tá? Temos 2 linhas possíveis em linha reta, como eu estava falando, ascendente e descendente. Na linha colateral, os parentes que descendem um dos outros, mas que têm um tronco comum. Temos os graus, na linha reta, como eu disse, eles são infinitos, certo? Tanto para cima como para baixo. E na linha colateral, consanguíneo ou civil, contamos até o 4º grau. Lembrando que essa questão da contagem de graus, ela não é objeto desse curso no momento. A contagem de graus, ela é objeto do curso de Direito de Família. Porém, se você tiver dúvida, deixe lá seus comentários que eu envio para você, ok? E afinidade em linha colateral só conta-se até 2º grau, como eu falei para vocês. Por afinidade, ascendente a ascendente continua, só que no colateral só conta até 2º grau. Eu vou até o 1º grau, que é o ascendente, e irmão, tá? Só ali que é por irmão. Então, o meu cunhado, a minha cunhada, é meu parente por afinidade em 2º grau. Desaparecendo o casamento, mantém-se esse parentesco ascendente e descendente, porém,
esse de segundo grau colateral desaparece. Gráfico do parentesco, quem não lembra disso, a questão dos Simpsons, né? Eu acho que é uma coisa bem clara, né? Que você vê aqui os pais do Homer, os pais da Marge, né? Vem aqui o irmão do Homer, eles têm os 3 filhos e as irmãs da Marge, que tem essa menina aqui. Isso é bem lúdico. Dando sequência. Regime de bens, já estamos seguindo para o fim dessa apresentação da disciplina. Temos 4 tipos de regime de bens previstos no Código Civil de 2002. O regime da comunhão parcial de bens, o regime da comunhão universal de bens, participação final nos aquestos e da separação de bens. Lembrando que o regime obrigatório, ou melhor, o regime comum, que é o universal, não é obrigatório, perdão, é o universal, é a comunhão parcial de bens. Nesse regime, não é necessário a existência do pacto antinupcial. Qualquer outro regime é necessário o pacto antinupcial. Então vamos por exclusão. Qual o regime comum? Separação, comunhão parcial de bens. Esse é aquele que eu chego no cartório, estou casado. Agora, se eu quiser me casar por separação total de bens, eu tenho que fazer um pacto antinupcial. Esse pacto é feito no cartório de notas, depois levado ao cartório civil de nascimento, certo? E se eu quiser me casar pelo regime da comunhão universal de bens, a mesma coisa. Eu tenho que ir lá no cartório de notas, celebrar um pacto, e esse pacto é averbado lá no meu registro de casamento. Mesma coisa na participação final nos aquestos. A diferença é que eu tenho lá na separação de bens 2 regras, a voluntária e a obrigatória. Aquele que ainda não atingiu a idade núbil, 16 anos, casa-se pelo regime da obrigatória de bens, e aquele que ultrapassou os 70 anos de idade também casa pelo regime da separação total de bens. Só que aqui vai uma dica de graça. Se eu tenho 16 anos de idade, ou seja, não atingi a idade núbil, por exemplo, você tem 20 anos, a outra pessoa que vai casar com você tem 16, tem 15. Vocês se casam obrigatoriamente pelo regime da separação obrigatória de bens. Você, então, nesse caso, não necessita do pacto antinupcial, porque você não o seu cônjuge não atingiu a idade núbil. Agora que vem a cereja do bolo. Você vem quando o seu cônjuge, a sua cônjuge, atinge a idade núbil, ou seja, quando ela chega à maioridade, vocês dois têm que fazer a opção de manter a separação ou não. Porque se você faz lá o registro e registra, beleza. Se você, quando ela atinge a maioridade, a outra pessoa atinge a maioridade, e se você não fizer a opção, passa-se o regime, seu regime comum, ou seja, da comunhão parcial de bens. Já vi muita gente passando uma certa dificuldade com isso, porque achou que estava estava casado pelo regime da separação total de bens, quando na verdade ele se casou pelo regime da separação de bens, mas todo o patrimônio foi adquirido já na comunhão parcial de bens por exclusão. E vou ser sincero para você, está sendo complicado a situação do indivíduo. Vamos aqui partir para o fim. A ordem das coisas, né, o artigo 1685, na dissolução da sociedade conjugal por morte, verificar se há ameação do cônjuge sobrevivente de conformidade com os artigos antecedentes, deferindo-se a herança aos herdeiros na forma estabelecida nesse Código. Se o morto era casado ou vivia em união estável, primeiro verifique-se a ameação, para depois a herança ver o regime de bens.
É importante, antes de começar, então vamos ver isso no decorrer do curso, a primeira pergunta que tem que ser feita são duas perguntas básicas. A primeira, se era casado, na verdade são três, tá, Virgílio? Se era casado, qual era o regime do casamento e a data do casamento, certo? Ah, Virgílio, mas a gente estamos com o Código Civil de 2002, o que tem a ver com a data? Você pode pegar uma pessoa que se casou antes do regime, se eu não me engano é 77, acho que até 70 que passou a ser facultativo, porque até 1977, se eu não me engano, a pessoa se casava pelo regime legal, e o regime convencional na época era o regime da comunhão universal de bens, que tem todo um impacto lá na hora de fazer essa partilha, a questão da meação e a herança. Então eu preciso saber se era casado, qual o regime e o tempo do casamento. Lembra daquela dica? Tempo do ato rege o fato. Vamos então, aqui acho que já é o último, e a gente encerra esse primeiro encontro nosso, ok? Então, vamos lá, essa foi só a apresentação, foi só um esquenta, daqui a pouco, aula número 1, fresquinha, saindo para você. Um abraço, tchau, tchau.